Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Estamos aqui retornando para dar continuidade à exploração da revista O Reformador, onde a gente encontra reflexões maravilhosas, né? E hoje nós vamos explorar a revista do mês de setembro de 2014, páginas 5, 6 e 7. Nosso autor hoje é Amélia Rodrigues, cujo título é Alvíceras de Alegrias. Essa reflexão, ela nos reporta lá em Israel, antes e depois do Cristo. É um achado muito interessante, de grande conhecimento, de maravilhosas informações. Nós vamos com certeza nos deleitar. Vamos lá? Alvíceras de alegrias. Os costumes promíscuos, frutos das guerras e dos ódios incessantes, geraram o desvario das massas. Sem qualquer apoio ou perspectiva de melhorias, o povo consumido pelo desespero estava mergulhado nas trevas e não mais vivia, apenas sobrevivendo cada dia, cada hora, sem projeto algum para o futuro. De um lado, a falsa religiosidade, preocupada mais com a aparência do que com o profundo conteúdo espiritual. Caracterizava-se pelo formalismo das fraquezas morais, enquanto as necessidades asfixiantes do povo armavam-no de ódio e de ferocidade. Os infelizes, cansados das injustiças que já haviam criado no passado o partido dos zelotes, daqueles que buscavam preservar os códigos ancestrais, violentados pelos romanos, agora abriam uma ala para o que desejavam desfosso, cometendo hediondos crimes, mesmo à luz do dia, contra os seus contemporâneos infiéis. E Israel encontrava-se desestruturado, contorcendo-se entre as garras férreas da águia romana, da sordidez dos seus governantes ignóbeis e da indiferença dos poderosos que adquiriam direitos à comodidade a peso de ouro. E as pessoas antes sonhadoras e gentis que aguardavam o Messias transformaram-se na multidão artudida e desenfreada nas suas paixões que se atiravam sobre o espólio das gerações vencidas. Apesar de tudo, pairava uma psicosfera de ternura, como ligeira brisa que carreasse aromas suaves e leve expectativa de alegria no ar. Sem saberem compreender o que sucedia, muitos infelizes ainda confiavam em Deus, e humildes trabalhadores honravam os seus deveres. Ocorre que a terra estava sob tênues claridades do céu, que anunciavam a eliminação das sombras. Sempre surgiam sonhadores que afirmavam a chegada do justiceiro e se armavam, sendo logo vencidos, dizimados, sem qualquer compaixão, pelos dominadores. E naqueles dias, subitamente as aragens da esperança começaram a cantar nos corações expectantes. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. No entanto, desde o momento quando Batista anunciou que aquela era a hora do arrependimento e da renovação, algo realmente começou a se suceder. João Batista já começa a entrar na história, dando os sinais de que Cristo está chegando. E desde as terras de Betfagé, às margens de frescas do Jordão,
e dali a aridez do deserto ao Mar Morto, visitando as pradarias e ultrapassando as montanhas, alguma ocorrência especial alterava a paisagem humana. Roma estava acostumada àquele povo tumultuado e rebelde, teimoso e bulhento, silenciando as suas contínuas revoltas com banhos de sangue. Na Galileia singela, as labutas do mar sofreram modificação desde quando ele abriu a sua boca e clareou a noite das almas com o verbo de luz. Ele era simples e puro como o lírio do campo, despido de atavios como uma espada nua. Quem o tivesse visto ou ouvido não conseguiria ser mais o mesmo, nem olvidar aquele momento, aguardando os longes tempos para o entender e o seguir, caso não dispusesse de resistências morais para fazê-lo a partir daquele instante. É o Cristo chegando, o Cristo trazendo a boa nova para esse povo sofrido, esse povo descrente, esse povo sem amor no coração, que massacrava, que espizinhava, que humilhava os menos favorecidos, principalmente os que acreditavam ainda em alguma esperança vindo dos céus. Continuando. A sua palavra penetrava o cerne do ser como o perfume do nardo que impregna a superfície que acaricia. Era natural que onde aparecesse a patética do sofrimento também se apresentasse. Sucediam-se como ondas eriçadas pelo vento, as multidões que desejavam o seu contato, o seu benefício, a dúlcida carícia do seu terno olhar, que diminuía o fogo das aflições. Jesus caminhando. Né? Nesse parágrafo a gente já percebe a caminhada do Cristo entre o seu povo, lá em Israel. Preocupados com o corpo, nem sempre o ouviam realmente, anelando apenas por escutar a interrogação. Que queres que eu te faça? Ele não viera exatamente para ser remendão de corpos despedaçados, mas fazia-se necessário que ouvisse agir em nome de Deus, que recuperasse aquelas formas orgânicas que iriam perecer depois, a fim de que tivessem despertado a fé na imortalidade. Bem poucos desejavam realmente receber o pão da vida e a água que desedenta para sempre, embriagando-se na perene luz do conhecimento que é o suporte vigoroso para a fé inabalável. Então, nesses primeiros parágrafos dessa reflexão, você começa a ver lá quando Jesus chegou, né? Passou lá pelo Mar Morto, passou por Israel e adentrou na sua caminhada pelos caminhos tortuosos, né? Trazendo, acolhendo e dando alívio às dores, aos sofrimentos, às doenças, trazendo esperança, trazendo bonança para aquele povo sofrido, esquecido, abandonado e maltratado. E aí começa a surgir a luz da Boa Nova, quando Jesus começa a sua caminhada, né, entre os povos sofridos e descrentes. E aí eles vão começando a acordar, percebendo que nada está perdido, que existe um amor maior, um Deus maior, um benfeitor, um pai que está cuidando deles, acreditando que são povos que não foram esquecidos como se achavam, né? E que o Cristo estava chegando para aliviar todo aquele sofrimento, né? Trazendo
a verdadeira vida para eles, né? O amor sem dimensão, o amor infinito, o amor sem preconceito, o amor sem tamanho, né? O amor do Cristo não tem tamanho, ele é infinito e eterno. E isso foi alimentando devagarinho as almas. Quando eles perguntam, chegam a perguntar para o Cristo: que queres que te faça? Né? E aí a gente vai se deleitando com essa reflexão maravilhosas. E ele fala aqui no final que eu falei, né, embriagando-se da perene luz do conhecimento, que é o suporte vigoroso para a fé inabalável. Mas a sua fama crescia na razão direta dos seus feitos, da sua incomparável bondade e da sua compaixão. Incomoda, né? A luz que brilha incomoda. Eu costumo dizer muito isso. Não são os bens materiais que incomodam as pessoas. É a minha luz. É o que brilha em mim. Isso incomoda. E incomodou até em Cristo, né? Cristo, quando adentrou nas cidades de Roma, de Israel, nas montanhas, com aquele brilho sem fim, ele incomodou todo mundo. Vamos continuar. Ninguém jamais amará daquela maneira. Falará com aquela voz, tom de voz. Conviverá com os deserdados do mundo com a mesma naturalidade. Senão Jesus não seria único, né? Nós não temos condição nenhuma de chegar nem no mínimo do milionésimo sentimento que Jesus tem por nós, desde aquela época, né? E aí os fariseus souberam que ele silenciaria os saduceus e, tomados de cólera, que é o recurso dos pigmeus morais diante dos gigantes espirituais, buscaram-no e um sacerdote pusilânime para o tentar, perguntou-lhe: qual o mandamento maior, aquele que devemos seguir? E a luz penetrante dos seus olhos desnudou o hipócrita, enquanto docemente respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, acima de todas as coisas. Olha que resposta. O atormentado fariseu, de sentimento corroídos pela inveja, redarguiu: isto sabemos nós. Como, porém, amar ao que não se vê, não se compreende e não se sente? E num relampejar de emoção, ele aduziu: amando ao próximo como a ti mesmo. Assim, sintetizando toda a lei e todos os profetas. Zoés, inquiridor, porém não queria a verdade, mas a discussão inútil com o sarcasmo no qual era mestre. Voltou então a interrogar: como é amar o próximo? Como fazê-lo sendo ele um estranho? Houve um silêncio profundo. Prenunciou da sinfonia da gentileza. O próximo, esclareceu com ternura, são todos os seres humanos, filhos do único Pai, sem distinção de classe, de cor, de credo ou de raça. E antes a indisponibilidade de amar-se ao Pai, que transcende a qualquer entendimento, respeitar-lhe os filhos que lhe conduzem à herança e caminham ao nosso lado. Amá-lo implica em considerá-lo irmão, compreender-lhe as necessidades e buscando supri-las
dispensando-lhe carinho e tolerância e fazendo-lhe tudo quanto gostaria de receber do outro. Gente, eu estou muito longe ainda de ser um espírito que já esteja feito uma boa caminhada, mas eu tenho esse dogma comigo. Eu aprendi que eu não posso fazer a nenhum ser vivo o que eu não quero que ele faça comigo. Eu tenho isso na minha linha de conduta. Eu me coloco no lugar do outro. E quando todos nós conseguirmos essa faceta de nos colocarmos antes de falarmos, antes de protelar, antes de agredir, antes de maltratar, nos colocar do outro lado, nós vamos ter um crescimento evolutivo maravilhoso. Cristo vai sorrir de felicidade. Eu não sou perfeita. Quem sou eu para dizer que sou perfeita? Não, eu ainda arrasto corrente demais. Mas graças a Deus encontrei no meu caminho o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu sempre tive essa premissa comigo. Desde onde conheci o Espiritismo, eu sempre me coloquei no outro lado. Claro que eu já tive meus rompantes de partir para cima, eu sou muito emotiva e eu era muito inquieta e sofro de ansiedade, então eu partia para cima mesmo. Eu dizia que eu chegava de voadora. Hoje não, hoje eu piso no freio. Mas eu sempre que eu posso, que eu lembro da minha obrigação como espírita, eu me coloco no lugar do outro, antes de tomar uma resolução. Isso é muito, muito, muito importante. Continuando, quando o amor se exterioriza do coração, o Pai alberga ambos. Aquele que ama é aquele loutro que lhe flui o afeto na sua incomparável alegria. O amor ergue quando o outro tomba. Compadece-se quando defronta o erro. Acompanha o solitário, ajudando e enriquece de ternura todos aqueles que abraça, por maior que seja a carência que o desvasta. E no amor ao próximo, que é eu no outro, a vida estua e a paz repousa no coração. Olha que maravilha! No amor ao próximo, que é o eu no outro, a vida estua e a paz repousa no coração. Não é necessário ver para amar. Basta compreender que ninguém jamais se realiza a sós. Isso eu não tenho a menor dúvida. Nem se completa se não der um sentido de solidariedade à existência. Eu todos os dias eu me conscientizo que ninguém se realiza sozinho. A gente precisa de um parceiro para estudar, para caminhar, para dividir as nossas alegrias, para dividir as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos sucessos. Seja um irmão, seja um amigo, seja um colega de trabalho, seja um companheiro, seja alguém que trabalhe para você, mas nós precisamos ter essa segunda asa para dividir os nossos sentimentos. Cada dia eu me conscientizo mais disso, graças a Deus. Doces melodias e vozes inarticuladas cantavam na pauta grandiosa da natureza. Logo após completou. Então, não existirão inimigos, porque todos aqueles que se comprazerem nessa infeliz condição serão também amados. As alvíceras de luz e alegrias do reino dos céus rompiam a noite dos tempos de então para todos os tempos do futuro. Que reflexão maravilhosa. Gente, eu estou
emocionada, eu estou feliz por ter conseguido dividir com vocês as alvíceras das alegrias dessa autora maravilhosa que é Amélia Rodrigues. E eu quero aqui agradecer mais uma vez. Já estamos 3 anos no ar. Olha que maravilha! Graças a vocês. Então, continue dando like, continue me seguindo, acompanhando a divulgar.net, acompanhando as reflexões, deixando seus comentários, suas críticas, suas sugestões. E a gente fica muito grato. Obrigada mais uma vez. Fiquem todos com Maria Santíssima, que o manto dela seja o seu cobertor. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.